O que aconteceria se você comprasse um quadrinho caríssimo que foi avaliado, confirmado como autêntico, que foi dado nota e até encapsulado, mas um tempo depois alguém provasse para você que esse que está encapsulado não é o quadrinho que foi certificado? E apesar de ser muito parecido, esse quadrinho que está encapsulado, que está em suas mãos agora, vale quase 50 mil reais a menos. E foi isso que um colecionador descobriu em dezembro. Postou, e a partir de então, outros colecionadores descobriram alguns quadrinhos dentro dessas cápsulas que não correspondem com o que havia sido certificado. E isso não é um episódio do What If da Marvel. Nas últimas semanas, os colecionadores americanos só falam sobre a fraude que atingiu a maior certificadora de quadrinhos. E o efeito dominó dessa descoberta furou a bolha dos colecionadores e está sendo comentado até em sites de investimentos. A própria CGC já admitiu o problema. Nesse episódio, falaremos sobre a incrível situação paradoxal da empresa que possui olho treinado para detectar modificações e imperfeições em colecionáveis antigos, mas que, curiosamente, não percebe quando seu próprio produto é alterado. E um aviso rápido: se você tem interesse e valoriza seguir esse tipo de conteúdo que é pesquisado, que é revisado, considere seguir esse canal. A caixinha. Em algum momento dos últimos anos, os colecionadores brasileiros tiveram conhecimento de uma caixinha de plástico transparente que tinha uma etiqueta no topo e uma revista de quadrinhos dentro. E nessa etiqueta tinha uma nota. E a ideia por trás desse conceito é garantir que essa revista foi autenticada, classificada e protegida. E o colecionador brasileiro logo notou que quanto maior a nota atribuída àquela revista, maior é a percepção de valor dela. O que não foi bem uma surpresa. É fácil imaginar que uma escala que vai até o número 10 teria no máximo umas 10 classificações, o que já pode ser considerado bastante para quem estava acostumado com uma escala simplista de ruim, médio, bom, estado de banca. Mas a escala da caixinha é mais complexa ainda. Ela tem mais de 20 posições de notas diferentes. E a diferença de valor de uma mesma edição com notas diferentes pode ser bem grande. E não estamos falando de uma revista classificada como 3 comparada com outra classificada como 9. Notem a diferença de valores somente entre as notas 9.4 e 9.6 da revista Incrível Hulk 181, que os americanos consideram que tem a primeira aparição do personagem Wolverine. E aqui um exemplar de nota 9.4 com uma média de preço de $10.225. 9.4. Comparado com um exemplar de nota 9.6, a gente pode ver que a diferença ela ultrapassa os $7.000. E a diferença visual do estado de conservação de uma revista em um range desses é muito sutil. Como aconteceu? Esse colecionador notou algo estranho envolvendo a venda de um exemplar da revista Amazing Spider-Man número 252. Essa revista é considerada por alguns colecionadores nos Estados Unidos como a primeira aparição do uniforme negro na série regular. E depois de muita pesquisa, ele conseguiu localizar fotos dessa revista e, comparando os detalhes visualmente, ele notou que o exemplar vendido não era o mesmo da outra foto, claramente de valor mais baixo que o outro. Percebeu também que o case externo, a caixinha plástica e a etiqueta não eram iguais. Porém, o número de identificação junto à CGC era o mesmo. Em outras palavras, o CPF da revista. E então, ele publicou isso. Mesmo número de certificação, revistas diferentes. Durante a investigação, eles descobriram que essa revista passou por um processo de reholder junto à CGC e, portanto, isso explicava a caixinha e a etiqueta diferente. O reholder é um serviço ofertado pela CGC para alguém que tem um quadrinho certificado por eles e que, por algum motivo, quer substituir essa caixinha. E existem algumas situações que alguém gostaria de substituir esse case plástico externo, como caso ele esteja arranhado, caso ele esteja trincado,
E por isso que a CGC oferece esse serviço. Isso desde que o quadrinho que esteja encapsulado lá dentro esteja íntegro, intacto. E nesse caso, a nota não muda. Ou seja, o reholder não significa uma nova classificação, significa a substituição da caixinha. E a hipótese que pairava era, será que alguém teria conseguido abrir esse case plástico, retirado o quadrinho de alto valor lá de dentro e substituído esse quadrinho por um outro quadrinho de um valor mais baixo, lacrado novamente o case plástico, enviado para a CGC para ser feito esse processo de reholder, para conseguir uma caixinha nova, e a CGC teria feito esse processo e devolvido para o fraudador? E isso tudo sem perceber que não era o mesmo quadrinho da autenticação original e que o case, além de tudo, havia sido violado. E pouco tempo depois, outro colecionador desconfiado imaginou que alguma coisa semelhante poderia acontecer com a revista Hulk 181. E a Hulk 181 tinha uma característica que ele imaginava que poderia ser visada para um golpe desse, porque quando ela foi lançada, ela vinha originalmente com um selo que os colecionadores costumavam destacar, e as que ainda têm esse selo são consideradas mais raras. E ele pesquisou e também conseguiu achar um exemplar que foi trocado por um de menor valor. E a partir daí, outros descobriram mais incongruências. Esse canal do YouTube fez um teste prático com o case da CGC. E em uma das primeiras tentativas, na garagem da casa dele, ele demonstrou que é possível abrir esse case, sacar aquele quadrinho que tem um valor alto, substituir ele, colocar outro lá dentro com o valor mais baixo, lacrar novamente o case, sem deixar grandes sinais de violação. E então, após um tempo calada, a própria CGC admitiu que um indivíduo havia adulterado seu case e liberou uma lista com 350 itens, 350 quadrinhos autenticados que eles acreditam que pode ter algum tipo de impacto por conta dessa fraude. E a comunidade de colecionadores e investidores não gostou dessa resposta da CGC. Essas pessoas alegam que a CGC deveria, no mínimo, examinar os quadrinhos que ela recebe para esse processo de reholder, ou até mesmo reavaliá-los e reclassificá-los quando eles passam por esse processo. Outro argumento é que não estaria claro como a CGC poderia ter certeza que somente um indivíduo fraudou esses cases. E nos últimos dias, o presidente da CGC deu uma entrevista e disse que pretendem ressarcir quem teve algum tipo de impacto por conta dessa fraude. Quem suspeitar de alguma incongruência com relação a alguma autenticação deles, algum item que foi autenticado por eles, que deve entrar em contato nesse e-mail. A minha opinião como colecionador e como alguém que tem experiência na indústria de termoplásticos. O case deles, a tal caixinha plástica, precisa de um novo design. E como os concorrentes da CGC, porque a CGC tem concorrentes, não é um só, são vários, e eles têm um produto que conceitualmente é um derivativo, parece um derivativo dessa caixinha, eles também deveriam considerar em ter um design novo, uma modernização desse design. E sobre o processo de reholder, não me parece razoável que uma certificadora receba um item que havia sido autenticado por ela mesma e que ela não faça uma avaliação minuciosa do case e do item que está lá dentro. E a CGC já respondeu sobre esse processo de reholder e ela disse que está colocando um avaliador sênior da empresa para supervisionar todo esse processo. E sobre o upgrade desse design do case para um mais seguro, ele disse que todas as opções estão na mesa. E na entrevista com o presidente da CGC, foi sugerido para ele que a CGC, durante esse processo de certificação, que ela tire fotos, que ela gere essas fotos como uma documentação do item quando ele está sendo classificado. Pois foi através de fotos de terceiros que eles conseguiram descobrir essa fraude e alertar a própria CGC. Pela resposta na entrevista, não parece que a CGC tire fotografias do item
quando ele é avaliado. Bom, esse assunto é extenso para apenas um vídeo, e para a gente poder entender como isso evoluiu para esse caminho, nos próximos vídeos vamos ver de onde surgiu essa ideia de encapsular quadrinhos, como surgiram essas empresas e por que se tornaram tão importantes para alguns colecionadores americanos.